Em dezembro de 2004, o Conselho Nacional de Inteligência dos Estados Unidos publicou um relatório prevendo como seria o mundo em 2020. Será que eles acertaram? No vídeo de hoje, vamos olhar com cuidado esse relatório e ver o que eles acertaram e o que eles erraram. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever e compartilhar o vídeo com todo mundo que você conhece para ajudar o canal Geopolítica Mundial, que é o único canal de geopolítica em português a continuar crescendo e trazendo conteúdo de qualidade para vocês. O meu nome é Adriano Peta e esse é o Geopolítica Mundial. Logo no início do relatório, eles apontam o provável contexto mundial de 2020, destacando os fatores que eles consideravam relativamente dados como certos e quais aspectos desses fatores é que seriam duvidosos. Assim, nós temos uma lista. Na primeira certeza, nós temos como o primeiro a globalização em grande parte como sendo considerada irreversível, mas que provavelmente se tornará menos ocidentalizada. A dúvida é se a globalização irá penetrar em economias atrasadas e em que grau os países asiáticos irão estabelecer novas regras para o jogo. Eu já fiz 2 vídeos aqui no canal onde eu destaco como a globalização está em processo de retração muito forte e como ela, no sentido de como a conhecemos hoje, está perto do seu fim. Em termos gerais, ao longo da Guerra Fria até a década de 2010, o mundo foi gradualmente criando uma cadeia produtiva global interconectada. Isso expandiu a riqueza material e imaterial como nunca se viu antes na história da humanidade. E essa interconexão global se deu graças ao fato de que os oceanos mundiais ficaram livres para serem usados pelas nações. Basicamente, qualquer país poderia comercializar com qualquer outro país, bastaria ter acesso aos mares. E essa segurança se deu porque os Estados Unidos, com a sua marinha, garantiram isso, inclusive para os países rivais. A lógica de Washington na Guerra Fria era de que, com a expansão desse processo produtivo global interligado aos mercados nacionais, as nações eventualmente caminhariam para uma economia mais livre. Com os países capitalistas cada vez mais ricos e os países socialistas ou ficando cada vez mais pobres ou precisando caminhar em direção ao capitalismo para poderem se manter no jogo geopolítico. Isso funcionou, mas graças a esse fator, a Marinha dos Estados Unidos, juntamente com a dos seus aliados. Porém, cada vez mais a população americana e parte de suas elites estão evitando ingressar em aventuras militares fora do país. E como consequência, não surgiu até agora nenhum país tanto com capacidade naval como também com interesse em bancar essa substituição, para assegurar o livre comércio oceânico no mundo. Esse não é o único fator, há outros fatores também que levaram o mundo a essa desglobalização, mas este é um dos mais visíveis. Assim, podemos dizer que eles erraram nessa previsão. Longe da globalização ser inevitável, ela está em processo de retração. A segunda previsão diz que a economia mundial será substancialmente maior em 2020 do que em 2004. E como dúvida está a extensão das lacunas entre os que têm e os que não têm, ou seja, a desigualdade social, bem como o retrocesso de democracias frágeis. De fato, a economia mundial cresceu muito, sobretudo puxada pela ascensão asiática. Em 2004, o PIB mundial era de aproximadamente 44 trilhões de dólares e em 2020, 85 trilhões. Ou seja, mais do que dobrou em 16 anos, o que é realmente fenomenal. A desigualdade já é complicado porque, em um sentido geral, no mundo se manteve relativamente estável, com alguns países ampliando e outros diminuindo. Já a terceira previsão, o número crescente de empresas globais facilitaria a disseminação de novas tecnologias. E a dúvida é até que ponto a conectividade desafiaria os governos. E de fato isso durante este período foi fundamental no desenvolvimento de novas tecnologias, sobretudo na parte de hardware, inteligência artificial e farmácia. Porém, conforme vimos a ascensão chinesa e a desconfiança dos Estados Unidos na captura dos dados pelos chineses e outras big techs, as empresas globais logo passaram a ser vistas como emissoras de seus países nativos, ou seja, nada mais do que agentes do próprio estado da onde eles vieram. Porque veja,
No final dos anos 80 e início dos anos 90, havia uma crença que se manteve viva até o começo, pelo menos a primeira metade dos anos 2000. Infelizmente, ainda hoje, há algumas pessoas que ainda têm essa interpretação, que é de que, eventualmente, as grandes corporações iriam superar os estados nacionais. Algo que é essencialmente burro. Grandes empresas, por mais que cresçam economicamente, sempre têm algum limite imposto pelos seus próprios governos. É claro que influenciam os governos, mas essa influência ao longo das décadas se mostrou muito menor do que o que se esperava. Além disso, as empresas privadas ainda fazem parte do Estado Nacional de onde elas vêm. Elas não podem superar algo da qual elas fazem parte. A riqueza gerada por essas empresas é contabilizada no PIB nacional. E essa questão de atrelar a imagem de empresas privadas com o país de origem delas foi crescendo ao longo dos anos e não diminuindo. Independente dessa empresa ser privada ou estatal, a sua imagem e relação política é permanentemente amarrada ao seu país de origem. O que nos trouxe a questão da disseminação tecnológica. Porque conforme essas empresas foram aumentando a sua disputa tecnológica, os países foram se envolvendo, e logo o fator tecnológico, mesmo do setor privado, se tornou, na verdade sempre foi, parte da disputa geopolítica. Isso, num primeiro momento, ajudou na difusão tecnológica, mas na segunda metade da década de 2010 acabou sendo barrado. Empresas de país A não compartilham tecnologia com empresas de país B. Logo, a disseminação esperada por essa previsão acabou não ocorrendo. Já a quarta previsão dá como certo a ascensão da Ásia e o surgimento de possíveis novos pesos médios econômicos. A dúvida é se a ascensão da China e Índia irá ocorrer sem problemas. De fato, quando olhamos a órbita geoeconômica mundial, vemos que ela caminhou de volta para a Ásia. As pessoas falam muito da China, mas é importante ter em mente que essa ascensão asiática é mais antiga e não começa com o milagre econômico chinês, mas sim quando o Japão supera a economia alemã no início dos anos 70 e nos anos 80 atinge o segundo lugar, e por muito pouco, no começo dos anos 90, não chega no primeiro lugar. Essa ascensão japonesa teve como consequência a atração dos capitais mundiais e da industrialização para o leste e sudeste asiático, o que, por sua vez, somado com uma série de outros fatores, trouxe a explosão chinesa. Em geral, digamos que a China é a estrela mais brilhante e que mais chama a atenção, mas na verdade ela é uma estrela de uma constelação asiática maior. O Japão ainda é a terceira economia e não podemos ignorar, é claro, a ascensão indiana e sul-coreana, além de outros países, outros pontos importantes como Malásia, Vietnã e Indonésia. Então sim, essa previsão se confirmou e ainda se mantém até hoje, mesmo após 2020. A quinta previsão diz, como certo, populações envelhecidas em nações já estabelecidas. As dúvidas são sobre a capacidade da União Europeia e do Japão para adaptar a força de trabalho, os sistemas de bem-estar e integrar ainda populações de imigrantes. E ainda se a União Europeia irá, de fato, se tornar uma superpotência. O envelhecimento populacional está correto, a população envelhecida tem sido uma tendência em países desenvolvidos, incluindo Europa e o Japão, desde 2004, e continua sendo uma preocupação até os dias de hoje. Aliás, isso se espalhou e agora atinge países em desenvolvimento e até mesmo alguns países subdesenvolvidos. A habilidade dos japoneses e europeus em adaptar a força de trabalho está parcialmente correta. A União Europeia e o Japão têm enfrentado desafios em termos de adaptação de suas forças de trabalho, devido ao envelhecimento da sua população, mas também tomaram medidas para enfrentar esses desafios, como a promoção da participação feminina no mercado de trabalho e a integração de imigrantes. Mas essas duas coisas não resolvem por completo, porque a questão da participação feminina só se dá em uma parcela do mercado de trabalho, e a questão dos imigrantes varia do resultado de país para país. Afinal, em algumas situações, os imigrantes contribuíram para a força de trabalho, enquanto para outros países aumentaram a questão de problemas de segurança pública. Já se a União Europeia se tornou ou não uma superpotência, a resposta é que não. A União Europeia até se consolidou como uma potência econômica e política,
mas não militarmente. E isso seria um requisito para ser uma superpotência. Então, a União Europeia está longe de ser uma superpotência global. Já a sexta previsão diz que, como certo, os suprimentos de energia no solo irão ser suficientes para atender a demanda global, e a dúvida é se são sobre a instabilidade política nos países produtores e se haveriam interrupções no abastecimento. A produção de energia é parcialmente correta, pois teoricamente há o suficiente de reservas de energia no mundo para atender a demanda global. Mas os custos variam muito justamente por causa das dúvidas que eles tinham a respeito das instabilidades, que se mostrou correta. A instabilidade política em países produtores de energia e as interrupções na oferta de energia têm sido uma preocupação constante desde 2004 e continuam a ser uma questão atual, sendo o exemplo do momento a guerra na Ucrânia. Já a sétima previsão diz do poder crescente de atores não estatais. E a dúvida que eles tinham era sobre a disposição e capacidade dos estados e instituições internacionais para acomodar esses atores. Poucas previsões são mais cara de anos 2000 do que essa previsão, pois na época se falava muito dos chamados atores não estatais, que é um conceito que eu acho inválido e até certo ponto desonesto, pelos mesmos motivos da questão das grandes empresas que eu mencionei agora há pouco, mas em geral eu diria que essas previsões estão incorretas. Porque se por um lado houve esse aparente aumento do poder desses atores não estatais como empresas, organizações da sociedade civil, crime organizado ou terrorismo, por outro, não só fica claro cada vez mais a ligação desses atores com o poder estatal, como de certa forma até uma dependência dos atores chamados não estatais do poder estatal, como ainda por cima, nunca na história as autoridades governamentais tiveram tanto poder de monitorar grupos e indivíduos como eles têm hoje. A pandemia mostrou como governos podem forçar populações inteiras ao absurdo se assim quiserem. Longe do Estado Nacional estar em declínio, como se imaginava nos anos 2000, na verdade se deu o oposto, as fronteiras cada vez mais controladas, os governos cada vez mais onipresentes, cada vez mais interferindo na vida das pessoas e o controle de autoridades também tem se ampliado. Com o Estado Nacional não combatendo esses chamados atores estatais apenas quando é conveniente. Já a oitava previsão diz que o Islã político continuaria sendo uma força poderosa e as dúvidas seriam sobre os impactos da religiosidade nas unidades dos estados e se haveria o crescimento da ideologia jihadista, ou seja, extremista islâmica. E essas previsões se mostraram corretas. O islamismo político continua sendo uma força poderosa no mundo desde 2004 e tem um impacto significativo na política e economia e na sociedade em muitos países. Isso ficou claro na Copa do Catar, com a nação literalmente impondo sua força sobre a FIFA, que teve que ceder em tudo que os catares quiseram. A religiosidade tem influenciado a unidade de muitos estados e continua podendo potencializar conflitos, especialmente na região do Oriente Médio, mas não só lá. Além disso, vimos que a ideologia jihadista explodiu com a Primavera Árabe e nas guerras civis da Líbia e da Síria, e o Talibã voltou ao poder formal no Afeganistão. A nona previsão diz sobre os recursos aprimorados de armas de destruição em massa de alguns estados, com a dúvida sendo se teríamos mais ou menos potências nucleares e se haveria a capacidade de grupos terroristas em adquirir armas biológicas, químicas e nucleares. Essas previsões sobre as capacidades de armas de destruição em massa não se concretizaram. No contexto geral, a força das armas de destruição em massa nos estados que as possuíam praticamente não aumentou significativamente desde 2004. E não houve ataques terroristas bem-sucedidos, pelo menos conhecidos, com armas biológicas, químicas ou nucleares. A segurança global continua a ser uma preocupação importante para as nações e as instituições internacionais, mas o cenário atual é diferente do que foi previsto em 2004. A 10ª previsão dá como certo que as áreas de Oriente Médio, Ásia e África continuariam sendo o arco de instabilidade mundial, com eventos que levariam à derrubada de regimes.
e esta previsão teve um alto grau de precisão. Desde 2004, houve uma série de eventos instáveis e mudanças políticas na região que compreende o Oriente Médio, Ásia e África. Como mencionei, até a tal Primavera Árabe. Alguns regimes foram derrubados e houve uma série de conflitos armados. A 11ª previsão diz como certo que algum grande conflito de poder que poderia evoluir para uma guerra total era praticamente improvável. E a dúvida seria sobre a capacidade de gerenciar pontos de conflitos e competições por recursos. Essa previsão bateu na trave porque realmente entre 2004 e 2020 não tivemos uma guerra total envolvendo as grandes potências. Porém, as tensões aumentaram drasticamente, havendo conflitos limitados entre algumas das maiores potências, como a disputa territorial no Mar da China Meridional e as tensões entre Rússia e Ocidente, como vimos na Geórgia e depois na Ucrânia. A 12ª previsão diz como certo que as questões ambientais e éticas seriam ainda mais fortes em 2020, e a dúvida era até que ponto as novas tecnologias criariam ou resolveriam dilemas éticos. Esta previsão se mostrou correta, pois desde 2004 questões ambientais e éticas se tornaram cada vez mais pontos de importância na esfera pública e privada. Na verdade, a economia e o modo de vida de populações inteiras têm sido moldadas por algumas poucas pessoas em nome da luta contra as mudanças climáticas e outras questões. Além disso, surgiu também questões éticas relacionadas à privacidade, à regulamentação da inteligência artificial e de outras questões tecnológicas emergentes. A gestão e proteção de dados se tornou uma regra muito dura em muitos países, tal como o Regulamento Geral sobre Proteção de Dados, ou GDPR, na Europa, e aqui no Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. E a última previsão, que diz como certo que os Estados Unidos continuariam sendo o ator mais poderoso economicamente, tecnologicamente e militarmente. Sendo que as dúvidas estavam em se outros países iriam desafiar Washington mais abertamente e se os Estados Unidos iriam perder a vantagem em tecnologia e ciência. De fato, as previsões de que os Estados Unidos continuariam sendo o ator mais poderoso foram corretas, bem como de que outros países poderiam desafiar abertamente Washington também foram, em geral, corretas. Até 2020, os Estados Unidos continuaram sendo uma das principais potências globais, com uma economia forte, avanços tecnológicos significativos e a mais poderosa força militar do mundo. Mas alguns outros países, como a China, cresceram rapidamente e passaram a desafiar cada vez mais a hegemonia dos Estados Unidos regionalmente, tanto na área econômica como na área militar. Já a perda da vantagem tecnológica dos Estados Unidos também se tornou uma preocupação crescente, especialmente por causa do fator chinês. Assim podemos ver que eles acertaram 8 previsões, erraram 3 e acertaram parcialmente 2, o que é uma taxa de sucesso alta considerando a média. Porém, por outro lado, é interessante notar que entre 2004 e 2020, no geral, o mundo teve instabilidades apenas pontuais e mesmo esses focos de instabilidade não causaram ainda efeitos derivados. E eu digo ainda porque alguns deles produzirão efeitos que sentiremos os impactos só no longo prazo, como por exemplo as instabilidades no Oriente Médio que causaram a imigração em massa e podem vir a desfigurar a Europa no futuro. Mas de qualquer forma, a partir de 2020, de fato, a instabilidade começa e indica ser pior. E aqui vem a proposta. O Conselho Nacional de Inteligência dos Estados Unidos publicou outros relatórios ainda. Um em 2008, prevendo o mundo de 2025, outro em 2012, prevendo o mundo de 2030, um em 2017, prevendo o mundo de 2035 e o mais recente de 2021, prevendo o mundo em 2040. Então me diga nos comentários, você quer que eu analise esses relatórios e suas previsões como fiz com esse? Se tiver demanda por esse conteúdo, terá a produção dele. Então deixe nos comentários o que você acha. Obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado e um hiper mega super especial obrigado aos membros do canal, que graças a eles eu posso continuar trazendo conteúdo de geopolítica genuína para vocês. E em compensação, eles têm acesso a material exclusivo aqui do canal, como acesso antecipado, lives comigo e vídeos de cursos que estou colocando aos poucos, além do acesso ao Telegram dos membros, onde eles interagem entre si e diretamente comigo. E se você não pode virar membro, não tem problema, compartilhe o vídeo com todo mundo que você conhece para ajudar o canal.
Abraços e até o próximo vídeo.